Saudações alvinegras, pessoal, este é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos de novo. Amanhã, 10 de fevereiro, quinta-feira, 19 horas, o Santos recebe o São Bernardo Futebol Clube pelo Campeonato Paulista. Mais um jogo em casa. E se amanhã tem jogo, hoje tem pré-jogo do canal Meninos de Fora da Vila. Então, antes de começar a falar da partida, lembro, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, comenta, interage com a gente. Se você já é inscrito, muito obrigado pela força e pelo apoio. E vamos falar então desse Santos e São Bernardo, um jogo em casa. Santos que começou com muitos jogos fora, dos primeiros 4 jogos, 3 foram fora de casa. E o Santos pontuou em todos eles. O que o Santos não pontuou foi exatamente o jogo em casa contra o Botafogo. O Santos perdeu. E agora o Santos parece que vai ter 4 jogos em casa nos próximos 5, incluindo aí o clássico contra o São Paulo. Então é a hora de começar a fazer ponto em casa. É imprescindível vitórias, são imprescindíveis vitórias do Santos em casa, até para a gente criar uma situação mais confortável e poder aí fazer mais experiências, enfim, com relação ao que o time pode oferecer e ao elenco que o Carille tem na mão. Bom, tem as mãos, né? Se tem na mão é uma outra história. Falando um pouco do São Bernardo, o São Bernardo subiu, como a gente falou no nosso guia, subiu da Série A2, foi campeão em cima do Água Santa e vem fazendo uma campanha boa, não dá para negar. Aqui no Campeonato Paulista tem 7 pontos, é o líder do grupo B, é o líder do grupo do São Paulo. São Paulo que tem um jogo a menos, mas enfim, tem só 1 ponto, está na zona do rebaixamento. Com 7 pontos à frente da Ferroviária, que tem 6. E em 4 jogos venceu... só um momento. Venceu 2 e empatou 1. E perdeu mais um jogo. Então é um rendimento bom. O São Bernardo que na primeira rodada venceu o próprio Água Santa. Então uma reedição aí da final da A2. Depois pegou o Palmeiras em casa e empatou com o Palmeiras 1-1. Pegou o Santo André fora, perdeu. E aí recebeu a Ponte Preta e ganhou. Então é um time que vem bem em casa, mas fora de casa conseguiu uma vitória contra o Água Santa, mas perdeu para o Santo André. O Santo André que é do nosso grupo. Venceu aí a Ponte Preta, que é uma equipe que normalmente dá problema, dá trabalho, principalmente para o Santos, diga-se de passagem. E como é que nós vamos para esse jogo? Bom, nós vamos já com certeza sem Velasquez e Sanches, que foram diagnosticados com lesão. Pego aqui o Diário do Peixe, que diz que o Emiliano Velasquez sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos e será preservado, vai ficar em tratamento. E o Sanches teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e ficará em tratamento médico fisioterapêutico, que é o mesmo... Não, ele já tinha rompido o ligamento cruzado do joelho esquerdo no ano passado. Então, mais uma lesão de joelho para o Sanches, que somando idade e essa falta de pré-temporada, essa falta de ritmo, deixa uma situação cada vez mais difícil para a volta dele em alto nível, né? Para uma volta do jeito que o santista espera. Por outro lado, nós teremos alguns reforços para o jogo de amanhã. No caso, são o Bruno Oliveira e o Paulo Mazzotti. O Bruno Oliveira e o Paulo Mazzotti, os dois que estavam diagnosticados com Covid, retornam aí aos treinamentos e aparentemente já estão liberados, já integram as atividades normalmente e, segundo o Diário do Peixe, já estão à disposição. Diz o Diário do Peixe também que quem está liberado é o Sandri. Parece que o Sandri já está liberado para o retorno aos gramados. Ele teve um entorse no tornozelo um pouco antes de começar o campeonato. Já teve um papo que ele vai ser poupado, ele vai fazer um pouco mais de trabalho para que ele volte. Quando voltar, volte 100%. Então a tendência é que ele volte contra o Ituano no domingo. Mas aparentemente ele já fica à disposição, então vale a pena ficar de olho quando sair aquela escalação 1 hora antes da partida. Ficar de olho e ver se o Sandri vai estar no banco. E se ele estiver no banco, já ficar de olho para ver se ele vai entrar. Por que eu falo isso? Eu estava pensando nisso nesses últimos dias. Me dá a impressão que o Carille está montando esse time
para a hora que o Sandri voltar, porque como nós tivemos visto assim, nesses últimos jogos, o Santos tem tomado... O Carille, desde o jogo contra o Corinthians, abriu mão mesmo dos 3 zagueiros, adotou a linha de 4 com 2 zagueiros atrás, e o Santos tem tomado muito chute da entrada da área, muita penetração, tá faltando um pouco dessa marcação, e muito do que tem se visto é uma atuação abaixo de jogadores como o Camacho, mas também com o meio de campo lento, porque afinal de contas Camacho, Zanocelo e Goulart são jogadores lentos, né? Não são jogadores nem defensivos e nem muito intensos. E eu acho que o Carille, bom, pode não ser isso, né? Mas acho que o Carille tá montando esse time para que a hora que o Sandri entrar, ele entre no lugar do Camacho para dar essa intensidade. E aí fazer com que todo o resto do time mostre o seu verdadeiro potencial. Como que isso funcionaria? Bom, primeiro que eu acho que o Felipe Jonathan é um outro caso à parte, mas eu acho que ele já está começando a pensar no Lucas Pires para entrar aí como titular. O Lucas Pires já entrou nos últimos 2 jogos e entrou melhor do que o Felipe Jonathan, que inclusive foi mal no jogo contra o Guarani. E aí com um Lucas Pires que consegue marcar um pouco melhor. E, bom, vai continuar com o Madison de qualquer forma, mas enfim. Com a presença do Sandri nessa entrada da área, eu acho que o Zanocelo vai ficar um pouco mais tranquilo e o próprio Madison talvez não tenha que voltar tanto. O Lucas Pires poderia fechar meio essa lateral esquerda e o Sandri conseguiria cobrir a direita, além de jogar a saída de bola, fazer essa saída de bola. E com isso, o Zanocelo e o Madison e o Ângelo, esse lado direito, poderia se aproximar um pouco mais do ataque e talvez articular um pouco melhor as jogadas junto com o Ângelo. E, consequentemente, o Lucas Braga também não precisaria voltar tanto com a presença do Lucas Pires, para daí fazer essa movimentação com o Ricardo Goulart e o Marcos Leonardo pelo lado esquerdo. Acho que é uma possibilidade bastante plausível, só que ao mesmo tempo é você botar muita esperança nas costas do Sandri, que está voltando aí de lesão. No caso, eu estou botando muita esperança. Eu acho que essa volta do Sandri vai dar uma melhorada boa no elenco, mas ao menos com o Bruno Oliveira, inclusive com a presença do Bruno Oliveira, você já pode pensar em outras formações. O Lucas Braga, que não vem bem, por exemplo, eu já pensaria em talvez colocar o Bruno Oliveira ou o Pirani no lugar dele e adiantar um pouco o Goulart para fazer um segundo atacante, não necessariamente um ponta, mas um segundo atacante. Talvez o Marcos Leonardo se movimentar um pouco mais e o Pirani ajudar com essa movimentação. E talvez até o Bruno Oliveira entrasse no lugar do Zanocelo e o Pirani no lugar do Lucas Braga, para conseguir que esse meio tivesse um pouco mais de deslocamento e de articulação. E aí atrás o Sandri seria essa powerhouse, assim, esse motorzinho que fizesse a função de ajudar um pouco mais na marcação, diminuir os espaços, né? E fazer a saída de jogo. De qualquer forma, a gente começa a discutir possibilidades e é a maneira como nós pensamos que seria essa temporada. Acabou ainda não se mostrando assim, mas o que nós precisamos ver é resultado e evolução. São as 2 coisas que a gente sempre vem pedindo. Contra o São Bernardo em casa é preciso vencer, mas eu já falei isso contra o Botafogo também e acabou não vencendo. Que vença e que mostre um futebol melhor do que foi contra o Guarani. E não é algo assim impossível por todos esses motivos. Eu acho que a volta do Bruno Oliveira é interessante. Eu acho que o Ricardo Goulart pode ser mais bem utilizado. A hora que o Sandri está no lugar do Camacho também. Talvez a própria saída do Camacho para entrar um jogador como o próprio Balieiro não poderia ser uma possibilidade a ser considerada pelo Carille. Então eu acho que o Carille precisa estudar o time, estudar o adversário e fazer com que ele jogue um pouco melhor, que articule melhor as jogadas e se aproxime mais da área. Uma coisa que até foi falado, assim, por exemplo, o Caio Couto falou no Resenha Santista, vários jornalistas falaram, que o Santos jogou melhor contra o Guarani quando
aproveitou as falhas óbvias que o Guarani apresenta defensivamente, que é a bola aérea. O Guarani, quando entrou em campo, tomou gols de bola aérea, e o Santos conseguiu aí jogadas perigosas naquele intervalo de escanteios que o Zanocelo bateu bem. Acho que o negócio é, contra o São Bernardo, que provavelmente vai jogar fechado, o Santos, que já vai abrir mão desses 3 zagueiros, possivelmente, não tô cravando, mas eu acho que tudo indica que vai ser isso, pode adiantar um pouco mais as suas linhas. Claro, tentar segurar o contra-ataque, aí é o problema do Camacho, talvez. Ele não é esse jogador que vai conseguir ficar atrás, mas ocupar um espaço muito grande do campo, então aí já podemos pensar no Balheiro, enfim, os jogadores que perderam espaço mesmo, né? Ivonei, Kevin Maltos, enfim. Mas, de qualquer forma, ter um jogador... Fala-se do Kaique como possibilidade, mas sem o Velasquez, acho que é arriscado. Eu prefiro o Kaique mantendo a zaga com o Bauerman. Mas, enfim, eu estou aqui pensando como que o time vai funcionar com o Sandri. Sem o Sandri, eu acho que a gente vai continuar tendo esse Camacho nessa função em que ele não está conseguindo exercer bem, e isso sim é um elemento preocupante, porque o Santos dá espaço para chute de média e longa distância, dá espaço para o começo das jogadas e dá espaço para o contra-ataque, que é a principal arma de quem joga retrancado, que é como eu imagino que o São Bernardo vai vir jogar contra o Santos. Então eu espero que o Carille olhe todas as possibilidades, repense a questão do Camacho, repense a questão do Felipe Jonathan na lateral, analise muito esse time para que o time encaixe melhor contra esse São Bernardo que deve vir recuado. Estou falando aqui porque eu não vi nenhum jogo do São Bernardo, mas é um time que conseguiu empate contra o Palmeiras. Eu imagino que ele venha tendo a consciência de que jogar na Vila é sempre mais fácil se você, sendo um time pequeno, se você vier nessa retranca. Então eu estou supondo que vai ser isso. E aí a gente pensa no que o Carille vai fazer. E eu acho que, bom, defesa é o de sempre, João Paulo, Bauerman e Kaique. Eu acho que já está na hora de trocar o lateral. Eu acho que pode pôr o Lucas Pires, que é a nossa única opção, então deve ser o Lucas Pires. E o Madison não tem opção. Estão especulando a chegada do Auro, falaremos mais disso no nosso giro de notícias de sexta-feira. Mas, de qualquer forma, o Madison deve seguir aí. Até porque o Sandro Perpétuo e o Daniel Guedes aparentemente não tem a perspectiva de continuar no clube. E aí a gente cai nesse meio de campo. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Carille vai, de momento, manter o time titular que foi contra o Guarani. O time titular foi João Paulo, Bauerman e Kaique, Madison, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Ricardo Goulart, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. Tá, eu acho que o time que vai é esse. O que é que eu pensaria muito em mudar? O Felipe Jonathan da lateral, como eu já disse, e o Camacho, e aí você pode pensar no Zanocelo, Bruno Oliveira e Ricardo Goulart, Zanocelo, Pirani e Ricardo Goulart, Balheiro, Zanocelo, Goulart. Eventualmente você poderia usar, eu pensaria nessa possibilidade pelo menos, e tirar o Lucas Braga e colocar o 4 no meio. É porque não é muito o que o Carille curte, mas poderia deixar o meio de campo com 4 e no caso você teria mais opções. Você poderia colocar... É que eu tiraria o Camacho do mesmo jeito, mas você poderia pôr o Zanocelo de primeiro volante ou o Balheiro de primeiro volante, e aí você coloca Zanocelo, Goulart e Marcos Guilherme, Zanocelo, Goulart e Pirani, Zanocelo, Goulart e Bruno Oliveira. Você libera um pouco mais o Goulart para ele se aproximar dos atacantes de área e fazer um pouco melhor essa articulação. Eu acho que são possibilidades interessantes, até porque o São Bernardo deve vir recuado. Então, quanto mais pessoas você colocar perto ou dentro da área, mais opções você acaba abrindo para os seus jogadores. Então, acho que é meio que esse o cenário que nós temos para o jogo de amanhã, 19 horas.
E estamos aqui ansiosos para ver o que é que o Carille vai fazer e esperando que o Carille, de novo, traga resultados e mostre evolução. Não precisa meter 7-0 no São Bernardo, mas que mostre que um time melhor, um time mais entrosado, com mais jogadas, com mais movimentação, que não acabe caindo no dinizismo de ficar rondando a área e jogando cruzamento, né? Então é isso que eu espero no momento para esse time do Carille, que entra em campo amanhã, recebe o São Bernardo na Vila Belmiro, 19 horas, transmissão, ao que me consta, do YouTube, do canal do Paulistão do YouTube, do Premier e do Paulistão Play. Então, para quem é assinante do Premier e do Paulistão Play tem, mas para quem não é, o YouTube transmite aí de maneira gratuita, né, sem ter que pagar nenhum tipo de assinatura específica. Só acessa lá o link e a página, o canal do Paulistão, e vai ter a transmissão lá. Eu acho que acompanhei acho que um jogo do São Paulo no YouTube, mas acho que do Santos é o primeiro jogo, né? O primeiro jogo do Santos foi na HBO Max, o segundo só no Premiere e no Paulistão, o terceiro na Record e o quarto na Record. Então esse é o primeiro jogo do Santos no YouTube. Acho que é uma experiência legal, é uma transmissão diferente e principalmente uma transmissão mais acessível. Hoje em dia é mais fácil você ter o YouTube do que ter qualquer um desses sistemas de streaming. Então vale a pena conferir lá e fica mais acessível para todos os santistas. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso pré-jogo. Esperamos muito um bom jogo do Santos e uma vitória amanhã contra o São Bernardo Futebol Clube. No mais, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu palpite, diga aí o que você acha que o Santos vai fazer, o que você acha que o Carille vai pôr de time titular, dê a sua cornetada, acompanhe aqui o nosso pós-jogo depois do jogo e no mais, deixe seu like, comente aí, compartilhe, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos inscritos e pra cima deles. Abraço!